Salve Maria! Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo. Salve Maria! Ei! Então, pessoal, hoje eu queria partilhar com vocês um pouco da minha história, em particular da minha história de conversão, de como se deu tudo isso desde o princípio e como que nós chegamos até hoje, né? Vocês viram um pouco da nossa história juntos. Agora contar um pouco desse meu lado, de como foi a minha experiência de conversão, minha ida para o seminário e que culminou na estruturação da nossa família. Bom, eu sou católico de berço. Toma, meu servo. Meu servo não, meu senhor. Toma. Isso aí. Toma água, precisa ter xixi. Eu vim para ser servido, não para servir. Continua. Então, eu sou católico de berço, fui batizado quando criança. E minha família sempre foi de católica, assim, por tradição. E eu segui um pouco nessa questão da fé católica ser passada de geração em geração. Não éramos católicos assim, de frequentarmos a missa todo domingo, de vivermos aquela catolicidade completa. E foi nesse ambiente que eu cresci. Aí depois, aos 10 anos, eu fui para a catequese, que minha mãe, nós mudamos de cidade. Chegamos num bairro que morávamos próximo de uma capela. Nessa catequese ela era bem séria, que o catequista levava bem a sério o dever de ensinar. Só que da nossa parte nós não tínhamos interesse em aprender, porque foram 10 anos, por exemplo, que eu vivi, ou melhor, não vivi a fé católica, apesar de ter sido batizado, até que em determinado momento eu conhecesse e falasse, não, você tem que conhecer e é isso aí. Eu não prestava atenção na catequese, minha mente vagueava um monte de coisa, hora ou outra eu pescava alguma coisa, mas assim, a ignorância era nível extremo. Tanto que após toda a catequese nós tínhamos a missa às 5 horas da tarde, depois da catequese, e toda vez que eu ouvia na leitura a carta de São Paulo aos Coríntios, carta de São Paulo aos Romanos, eu achava que era o governador, assim, era o prefeito de São Paulo ou o governador mandando uma carta para alguém. Então, assim, era ignorância a nível extremo. E, assim, eu não fazia a menor questão de prestar atenção no que acontecia, no que era celebrado e entender aqueles mistérios que nos eram passados. Então, esse foi o contexto que eu vivi. Assim, zero de doutrina católica, mas aquela identidade católica, de tradição. Não, fui batizado, sou católico. Depois de alguns anos, quando eu comecei a crescer, eu vi a necessidade de começar a buscar a Deus, a ter um desenvolvimento espiritual, mas nada que chegou a ser enraizado. Eu comecei a frequentar uma igreja, até uma igreja protestante na minha rua, era a igreja Assembleia de Deus, Ministério Árvore da Vida, coisa assim. E eu comecei a frequentar, tinha alguns amigos que iam lá, aí como eu já tinha aquela companhia, nós íamos, mas não foi algo também que eu finquei raízes. Então essa busca que eu tive assim repentina por Deus no meu período de pré-adolescência, entre os 13 a 14 anos, não vingou muito, até que eu me tornei ateu convicto. Ou seja, eu cria firmemente que não existia nenhum ser superior. Então eu comecei a não crer que existia um ser superior, um criador do universo que ordenasse todas as coisas. E assim eu vivi até o final do meu ensino médio, mais ou menos, até o 3º ano. Até que ao longo desse 3º ano, claro que assim, o meu ateísmo escalonou muito a ponto de eu desprezar a religião, e não só isso, como agir para que os outros largassem sua religião e enfraquecer a fé dos outros. Assim, e por meio de tudo, eu fui até vitorioso em muitos casos. Desgraçadamente eu acabei triunfando, por assim dizer, sobre certas pessoas que tinham uma fé mais frágil. Então, desse período de não crer para abominar a religião e libertar aqueles que acreditavam, foi que eu vivi o final do meu ensino fundamental para o ensino médio. Até que no 3º ano do ensino médio eu assim, comecei a ver que não seria tão irracional crer que existia um ser superior. Vocês verem o tamanho da minha prepotência. Quando eu me tornei ateu foi muito mais por uma ignorância e má vontade de aprender sobre esse tema, sobre se existe ou não um ser superior que ordena todas as coisas e criador
princípio, meio e fim de todas elas. Posteriormente, depois disso, eu comecei a buscar mais, só que eu busquei muito mais embasar o meu ateísmo do que conhecer o lado oposto da moeda. Então, depois, quando eu comecei no meu terceiro ano do ensino médio, eu comecei a buscar a verdade com mais sinceridade. Foi um período que eu estava desenvolvendo minha personalidade e eu via muito, e a questão política era muito vigorante naquele tempo. Todo mundo tinha opinião sobre tudo, todo mundo abraçava uma bandeira e defendia o seu lado. E aí eu quis saber, sinceramente, quem é que está certo nessa história. Foi em janeiro de 2017, no momento derradeiro em que aconteceu a minha conversão. Eu me lembro até hoje, foi num sábado, eu lembro que foi numa tarde, de um dia assim, ensolarado, como o céu está assim hoje. O azul, sem nuvem, e naquele dia eu estava no meu quarto e eu estudando sobre essas coisas, sobre a civilização ocidental, de como ela se formou. Não busquei estudar os acontecimentos políticos assim, somente pelo que acontecia na atualidade, mas eu queria ver a raiz da coisa. Como que aquilo tudo começou? E eu estudei um pouco sobre a Revolução Francesa, que começou aqueles conceitos de esquerda e direita. Aí eu falei, tá, mas e antes? O que veio antes? Para eu poder pegar, assim, não chegar assim com o bonde andando, mas ir lá na raiz da coisa, onde que tudo começou. Até que eu cheguei na formação da civilização ocidental, que foi erigida sobre 3 pilares: a cultura grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. E aí nisso me veio aquilo de, caramba, moral judaico-cristã? Como assim uma religião, uma fé fez com que a civilização ocidental fosse alicerçada? Não, tudo bem os gregos, porque havia os grandes filósofos, até hoje nós temos as Olimpíadas, graças aos gregos, tinha uma cultura bem estruturada, o direito romano, um império bem fundado, que perdurou por séculos. Mas a igreja, como assim? E a ideia que eu tinha de igreja era daquela coisa de, assim, bem leigo mesmo, de a igreja só quer o dízimo do pessoal para roubar dinheiro, aquela coisa bem pobre mesmo, uma visão bem pobre. E aí eu comecei a estudar sobre esse ponto em específico, porque os outros eu já tinha até uma certa base, mas a moral judaico-cristã, de que modo? Aí até que eu fui buscando conhecer esse ponto em específico. Eu me lembro que fui lendo artigos atrás de artigos, teve um momento em que eu parei, encostei na cadeira, levantei um pouco a cabeça e eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, tudo isso é real. Tudo é real. A fé não é um autoconvencimento. A fé existe. Jesus Cristo existe. Deus de verdade nos acompanha. Ele de verdade vive uma vida conosco. E aí eu chorava muito. Assim, eu sentia uma alegria porque é uma verdade. Sabe quando você está aprendendo alguma coisa e aquilo ali, quando você finalmente aprende, você fala assim, caramba, que legal, aprendi uma coisa nova. Foi aquilo, só que, nossa, com um ar de eternidade. Um momento assim, transcendental da minha vida. E realmente foi, porque eu fui tocado pelo Cristo ressuscitado. Nossa, é indescritível. Eu lembro até hoje daquela sensação, aquele raio de luz que entrou na minha alma. Parece que eu só via trevas. E parece que aconteceu como houve no Gênesis, que haja luz. E ali a luz foi feita dentro de mim. Naquele momento não houve trevas em lugar algum na minha alma. É o que parece. Quando se vive no mundo, você praticamente planeja a sua vida a partir de planos humanos. Ou seja, qual faculdade você vai fazer, onde você vai estudar, qual seria o seu emprego ideal, o que você poderia fazer para atingir aquele emprego ideal. E é tudo só nesse mundo. E é sempre um sonho que sobrepõe o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e você fica, tá, e depois. Cadê aquele preenchimento do infinito que faz você ir para frente? Cadê? O que vai tapar aquilo? Não vai ser a casa, não vai ser o carro, não vai ser emprego. Onde há satisfação de fato? Onde que a nossa alma, enfim, encontra a paz? O propósito de vida. E ali, naquela tarde,
eu enxerguei meu propósito de vida. Na verdade, o propósito de vida veio até mim. Cristo naquele momento veio até mim e disse: eu sou o seu propósito de vida. E ali eu só fiquei: meu Deus, é real, é real. Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos assim, só repetindo isso: é real, é real. E as lágrimas escorriam. Eu chorava como uma criança, soluçava. E aí, quietinho no meu quarto, assim, no silêncio do meu quarto, o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo vieram me visitar. E ali Deus fez morada no meu coração. Ali o mundo para mim mudou. A minha inteligência se abriu para tantas coisas. Eu sempre tive uma certa aptidão para os estudos e até uma certa inteligência. Só que depois desse dia, o que parece que Deus maximizou tudo isso. E assim, é indizível, é indescritível. Eu acho que só quem experimenta sabe disso. E foi um momento maravilhoso. Realmente me enche de alegria só de recordar aquele momento em particular com Deus. Vê se eu servo beber água agora. Bebe, servo. É que eu fiquei, vou chamar ele de Senhor, só que aí na minha cabeça. Sim. Vem, servo. Assim começou minha fé em Jesus Cristo. Agora, como cheguei à Igreja Católica? Bom, no momento em que eu me converti, depois de todo aquele chorar, depois de ter lavado um pouco o rosto, depois de deitar, assimilar tudo que tinha acontecido, porque, nossa, eu nunca tinha experimentado nada daquele tipo. Depois disso eu sabia exatamente onde eu tinha que ir. Eu sabia a paróquia que eu tinha que ir, eu sabia exatamente tudo. Pode parecer estranho para você que está ouvindo, mas de fato eu tinha uma certeza. Eu sabia, caramba, agora tem que buscar a Deus, tem que buscar conhecer a Cristo, tem que buscar reparar os pecados que eu cometi. No dia 20 de janeiro de 2017, eu assisti a minha primeira missa como católico. E aí, naquele dia 20 de janeiro de 2017, eu, tendo a certeza de que eu tinha que ir para a Igreja Católica, por saber qual era a paróquia, eu fui lá e falei: mãe, eu quero ir na missa com você hoje. E nós fomos à missa. Ela até achou estranho que eu a acompanhei na missa, mas foi a primeira missa que eu assisti como católico. Aí, chegando à missa, nossa, foi o céu na terra, de fato. E dali, depois de ter terminado a missa, eu falei: caramba, então isso é uma missa? Eu quero isso pra mim. Eu vou vir a missa agora todos os dias porque eu quero mais disso. E aí foi quando começou a minha jornada. Aí eu fui lá, busquei a paróquia, quis me inscrever na catequese, fiz a minha inscrição, comecei a frequentar o grupo jovem, comecei a frequentar a paróquia. E aí comecei a participar de tudo que tinha, participava do sopão que eles faziam para as pessoas em situação de rua, comecei a participar de tudo. Evento da paróquia, pastoral de coroinhos, pastoral daquilo, disso, e comecei a ir em tudo. E bom, não deixei de estudar. Esse foi, graças a Deus, foi um hábito que eu comecei a nutrir bastante e que foi essencial para determinar a minha formação católica. Porque, como eu disse no outro vídeo, a catequese da minha paróquia não era lá aquelas coisas. Eu, por exemplo, eu tinha 19 anos na época e eu fui para uma turma de catequese, que era catequese com os jovens de primeira comunhão. Também tem isso, eu não tinha primeira comunhão ainda, comunguei a primeira vez com 19 anos. E a turma na qual fui inserido, tinham muitos adolescentes, pré-adolescentes na verdade. Então tinha gente de 12, 13, 11 anos, 10 anos. Então você já imagina como foi minha formação na catequese. Então era basicamente pegar um papel e pintar. Aí você vai lá e pinta Jesus, carregando a ovelha e tal. E bom, como eu tinha um desejo ardente de receber Cristo na Eucaristia, eu fui participando disso e engoli meu orgulho e fui. Aí ia lá, eu pintando na catequese, fazendo cartinha, esse tipo de coisa. Mas eu, por fora, ia estudando. Ia atrás de catequese, conheci vários sites católicos, conheci o Padre Paulo Ricardo, conhecia o professor Felipe Aquino, comecei a comprar livro, comprei meu catecismo e aí foi. Eu não terceirizei minha formação católica, mas eu busquei fontes confiáveis e ortodoxas de ensino da fé. Porque eu sabia que se existia aquilo na política e na história do mundo, é uma percepção já mais libertária, então também existiria na igreja.
E realmente existia, meu papel estava certo. Então fui buscando fontes confiáveis que falassem de fato do que a igreja acredita. E graças a Deus foi colocando no meu caminho certas amizades que também me ajudaram muito a me conduzir. E aí, num determinado, acho que cerca de 4 ou 5 meses depois que eu já estava na paróquia, eu conheci o reitor do seminário diocesano. E foi um dos homens que mudou a minha vida. E ele foi fazer uma adoração com os seminaristas. E aí ele falou assim, enquanto eu estava descendo do grupo jovem, eu nem sabia que ia ter adoração naquele dia, aí eu encontrei um quadro de batina, assim, era coisa que eu ainda não havia visto. Aí, encontrando aquele padre de batina, eu fui lá cumprimentar. Ele veio, olhou pra mim, deu um sorriso e me cumprimentou. Aí ele falou, eu sou o reitor do seminário, acho que você imaginou que um reitor do seminário poderia ter mais cabelo branco, até fazer uma piadinha, tá crescendo cabelo branco aqui ainda. Aí ele me chamou para um encontro vocacional, falou, olha, se você quiser vir para os nossos encontros vocacionais, a gente tem uma van que sai da paróquia tal, que leva os vocacionados até o seminário. Se você quiser aprofundar seu discernimento, também conviver um pouco com a gente, pode ficar à vontade de vir. E aí eu pensei, nossa, gostei, é claro que eu quero tudo que a Igreja Católica puder me oferecer. Então naquele momento eu estava de braços abertos. Aí eu fui para a adoração, segui o estado da adoração e tal. E um ponto é que quando ele falou de encontro vocacional, eu não sabia assim, exatamente o que ele estava querendo dizer. Porque como eu disse, ignorante ao extremo. Então quando ele falou sobre encontro vocacional, essa dimensão de vocação, de estado de vida consagrada, assim, por meio do ministério ordenado, ou por meio da consagração da virgindade e tudo mais. Então eu não conhecia esses aspectos de estado de vida. Só o que eu tinha em mente era que eu queria me formar na fé católica, queria seguir católico e ter uma família católica. Por que não? Porque esse era o plano original antes, né? Com exceção do catolicismo. Era ter família e tal e seguir minha vida. Então eu achei que naquele momento, o encontro vocacional que ele falava de vocação civil. Ou seja, se eu quero me tornar engenheiro, historiador, sei lá o que for, médico. Eu achava que para isso, que o encontro vocacional era voltado para isso, para saber qual profissão eu seguiria. Esse era o tamanho da minha ignorância. E aí, mas ainda assim, depois eu descobri que não era bem assim. E eu descobri chegando lá, porque foi já no domingo seguinte o encontro vocacional. Chegando lá, me foi apresentado que existem outros aspectos. Ou seja, não é só matrimônio. Existe a vida religiosa, a vida consagrada, até a vida consagrada como leigo, pelo qual eu poderia me santificar. Ou seja, tanto como um leigo casado, quanto como leigo consagrado, e como padre, como ministro ordenado, como monge. E, bom, eu ainda não havia chegado nesse aspecto da minha formação, e aí eu me deparei pela primeira vez com outras opções. E eu fiquei, caramba, então tem isso também? Agora eu tenho que entrar num discernimento sobre onde eu vou servir a Deus. Eu pensei, bom, eu preciso descobrir para onde Deus me chama, porque eu quero amar e servir a Deus. Eu quero isso para mim. Então foi um discernimento muito sincero de buscar a vontade de Deus. E, bom, acho que já é um spoiler saber que no final foi para o seminário. Mas foi um período bem conturbado, porque, bom, eu me converti e não posso esquecer que quando a gente se converte, o mundo não se converte. Então foram muitas perseguições também, até muitos amigos que se afastaram porque enfim eu me tornei aquilo que eu tanto criticava. E outros não, outros pela minha sinceridade em expor aquilo que eu acreditava, falavam assim, caramba Lucas, o que você viu? Me fala o que você viu, como você chegou a isso? Assim, como que dissesse, caramba, me dá um pouco dessa água que você bebeu também. Então, graças a Deus eu pude reparar um pouco do mal que eu fiz, claro que não na mesma proporção. Assim, eu acho que o que estava ao meu alcance eu fiz e o resto era com Deus. Então, me foi apresentado, no começo eu achei, caramba, que legal servir a Deus, assim, com a sua vida, entregar-se totalmente ao serviço da comunidade, a se deixar-se gastar nas mãos de Deus, a serviço
dos irmãos. Caramba, que legal, perfeito. Vou voltar para minha casa e seguir o caminho do matrimônio, que é o meu, certamente. No começo, essa era a minha atitude, resistência. Porque as experiências que eu tinha em ver certos padres foi geralmente em novela, em filme. E sempre que eu olhava aquela figura daquele homem solteiro, que essa era a visão que se tinha, eu via, caramba, deve ser uma vida muito triste não ter uma família. Até que eu fui entendendo que na verdade não é uma vida de solteiro, mas uma vida de consagração. Era um coração indiviso que era entregue a Deus. E foi justamente meditando sobre isso, sobre essa entrega total, que pouco a pouco meu coração foi cedendo a isso ao longo desses encontros vocacionais. E naquele ímpeto de conhecer a Deus, de me entregar a Deus, de amar a Deus de volta depois que eu me descobri amado, e não só isso, mas reparar os meus pecados que eu cometi contra Deus, contra esse seu amor, e não só isso, reparar também o pecado dos meus irmãos que cometem que ofendem a Deus com seus pecados. Eu queria não só isso, mas fazê-los amar a Deus de volta, assim como eu estava buscando amá-lo. E aí foi nesse espírito de querer ser uma ponte entre Deus e os homens que eu entrei no seminário. Porque eu queria que os homens experimentassem aquilo que eu estava experimentando. Eu tinha aquele ardor missionário que queimava em mim para que Deus fosse amado e conhecido pelos homens, como eu estava conhecendo e como eu buscava amá-lo. E foi nesse espírito que eu escrevi minha carta de missão no seminário, dia 15 de outubro de 2017. Mas é claro que isso tudo que eu estou dizendo implicou muitas coisas, porque a gente se converte, mas o mundo continua o mesmo. Então eu passava por aquelas perseguições, certos amigos se afastavam, e ali o meu coração se dilatava por falar desse amor que queimava em mim. E era nesse espírito que eu ingressei no seminário. E também era também certa resistência do meu próprio coração, porque nesse período eu tinha feito o pré-vestibular e eu estava esperando o resultado da faculdade, que eu ia cursar Direito. Então os meus planos eram casar, e cursar a faculdade de Direito e seguir com a minha vida católica normalmente. Até que aconteceu esse desvio de rota. E então eu conhecia o seminário e essa realidade da vida consagrada. Então, nesse período de discernimento vocacional, eu esperava a minha resposta e também fazia meu discernimento vocacional. Até que no mês de setembro, que foi o mês anterior ao que nós apresentaríamos a decisão no seminário, porque em outubro só iria para lá quem manifestava interesse já de ingressar no seminário. Nesse mês anterior, de setembro, antes de ingressar no seminário, eu sofri uma certa indecisão. E assim, foi de tal modo que eu fiquei 3 dias de cama. Eu lembro que foi uma sexta-feira que eu recebi um e-mail da faculdade. Então eu recebi um e-mail dizendo que eu havia sido aprovado para ingressar na faculdade. E então eu tinha até a data tal para apresentar a documentação e ingressar na faculdade e começar. E isso eu havia passado pelo SISU. Então ia ser uma faculdade em tempo integral e gratuita. E ali eu fiquei em meio de uma indecisão muito grande. Qual caminho seguir? Será que isso agora é uma oportunidade que Deus me dá? Que Ele só me mostrou que haviam certos aspectos de estado de vida da sua igreja pela qual os homens se santificavam? Ou Ele me chamava para viver essa vocação magnânima de deixar tudo e viver com o coração indiviso, totalmente consagrado a Ele? E ali, diante daquelas duas realidades, eu me apresentei ao meu confessor e diretor espiritual e disse: olha, eu estou enfrentando isso aqui, e agora? O que eu faço? E ali ele falou: olha, Lucas, eu não posso escolher por você, mas só o Espírito Santo pode te iluminar para fazer com que você compreenda qual caminho Deus quer que você siga. E, bom, no final era muito mais uma questão de eu entregar a Deus e confiar a Ele a minha decisão, discernir por meio da oração do que assim só meditar os fatos em si. Então eu lembro que eu conversei com ele por algum tempo, ele me aconselhou e nós fomos para a missa. E eu era coroinha naquela paróquia, eu fui ajudá-lo na missa. Aconteceu todo o rito comum, no rito da comunhão, eu fui receber a Eucaristia.
E no momento em que eu coloquei a patena assim embaixo do meu queixo, eu olhei para baixo e vi o rosto de Jesus crucificado refletido sobre a patena. E o rosto dele se inclinava exatamente para mim. Então quando eu olhava para ele, o rosto dele, que era inclinado para cá, a patena refletia como se ele me olhasse de frente. E ali eu olhei para o rosto dele, olhei para o altar, para aquele mistério que estava sendo celebrado, e pensei, caramba, aqui eu encontro a minha paz, aqui é o meu ponto de encontro com Deus. É como se eu estivesse no Monte Tabor, e fosse como São Pedro, Senhor, vamos levantar tendas aqui, vamos ficar por aqui. Eu não me importaria que esse momento durasse uma eternidade. E ali naquele momento eu pensei, caramba, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero celebrar todos os dias da minha vida. É nesse mistério que eu quero viver e me alimentar e alimentar aos outros, santificar aos outros. E nisso tomei minha decisão, falei, caramba, é isso que eu quero. A faculdade de Direito não vai me preencher tanto quanto entregar minha vida a Deus por meio do seminário. Eu nunca tinha aquela certeza do que Deus realmente queria, de que, olha, é isso ou aquilo, como um martelo, um decreto. Mas eu dizia, olha Senhor, eu vejo que o Senhor me chama para isso. E eu quero me entregar ao Senhor por meio desse modo de vida, desse estado de vida. E veio uma frase que eu levo até hoje, eu trago até hoje na minha vida, que era, olha, não sei se amanhã eu direi o sim, ontem minha resposta já foi consumada, mas hoje eu digo sim, para a vocação que o Senhor escolher. Para o que o Senhor determinar para mim, eu dou o meu sim hoje. Então agora, nesse momento, eu te entrego o meu sim. Agora, para o quê? Então é aquela experiência que dizia Santo Agostinho, de assinar uma folha em branca e deixar com que Deus escreva a história. Então foi ali, naquele momento, diante do sacrário, que eu decidi, olha Senhor, eu entrego minha vida. Esse aqui é o meu sim. Agora, sim para o quê? Isso o Senhor escolhe. Mas hoje eu dou o meu sim. Se o Senhor me chama para viver uma vida com coração indiviso, uma vida consagrada por meio do ministério sacerdotal, eu digo meu sim. Se o Senhor mudar o curso da minha vocação, eu apresento de novo o meu sim. Eu me lembro que uma das frases que eu muito meditei sobre o espírito de discernimento era aquela do livro de Isaías. E então o Senhor diz, quem enviarei eu? E quem irá por nós? E Isaías ali naquele momento diz, eis-me aqui, envia-me. E eu trouxe esse eis-me aqui para mim. Então sempre que eu fazia toda a minha oração pessoal, eu trazia essa mensagem. Eis-me aqui, envia-me, coloque-me, Senhor, estou à disposição. Estou aqui porque o Senhor precisar, em favor dos que mais precisam, em favor dos homens que ainda não te conhecem e também para aqueles que conhecem. Dei meu sim no seminário, conversei com o reitor, escrevi minha carta, fui admitido. A minha mãe já sabia que eu ia entrar no seminário e as pessoas mais próximas da minha família, mas ainda não era algo que todos sabiam. Então foi um choque total para os meus amigos. O segundo choque após a minha conversão, eu lembro que eu recebi a lista do enxoval para o seminário e assim, eu não abri a boca para pedir nada para ninguém e tudo chegou. Eu não precisei pedir nada. Deus me ajudou com tudo. E a tal ponto que eu tinha tanto a ponto de ajudar o outro, que ainda não tinha. Então foi uma corrente da caridade muito fenomenal. A minha paróquia tanto regozijou com essa notícia de que um seminarista iria para o seminário, que não só me enviaram bem e me ajudaram com tudo isso, como também cuidaram bem da minha mãe. No período que eu estava no seminário, as mulheres faziam um grupo de mães que oram pelos filhos e o pessoal buscava mostrar ela a alegria de se ter um filho que se entregar totalmente a Deus. Fiz o meu primeiro ano de seminário, que é chamado de propedêutico. Hoje em dia já mudou muita coisa, mas na época se chamava assim. Assim, foi um período fundamental. Eu conheci muito mais, consegui beber das fontes tudo aquilo que eu buscava estudar. Tive um desenvolvimento espiritual muito grande, um amadurecimento espiritual enorme. Conheci muita gente de espiritualidade forte, muita gente boa e edificante, que ajudou muito no meu desenvolvimento como humano também. O reitor era sensacional.
Tive muitas boas amizades que eu trago até hoje, com padres e com seminaristas. Que aí, concluindo o primeiro ano, o ano da filosofia. Até então, os estudos eram todos feitos no seminário de Friburgo. Até que depois houve a necessidade de se mudar para o Rio de Janeiro. A gente não era muito favorável a essa ideia de estudar no Rio. Porque o ensino era muito, ali na Diocese de Friburgo, era muito bem estruturado. E os professores eram extremamente qualificados. Então eu mesmo comecei a perguntar se talvez não seja o momento de repensar as coisas, de talvez ir para ir para um mosteiro ou fazer um discernimento vocacional no convento, qualquer coisa assim. Porque o seminário ia mudar muito, ia se reestruturar totalmente. E tudo que é reestruturado assim, às vezes a formação poderia acabar deixando a desejar. Então havia um pouco essa preocupação. Até que mais uma frase que marcou a minha vida, que eu trago até hoje também, foi enquanto eu rezava, eu e um amigo, que nós discutimos um pouco sobre isso, sobre como poderia ser o futuro da diocese, o futuro da formação dos seminários que estava mudando tanto e de forma tão imprevisível. Assim, o que se sucederia depois? Claro que a providência de Deus foi maravilhosa e foi um discernimento não desesperado, mas sincero, de realmente repensar as coisas. Porque já que o ensino no seminário naquele ano ia ser todo repensado, então por que não fazer isso também com a minha vocação? E assim foi, eu e meus amigos rezando na capela, e até que eu li uma inscrição que estava na toalha do altar, que dizia Duc in alto, mar adentro, quando Cristo disse é necessário ir para águas mais profundas. E ali eu tive a confirmação de que eu deveria seguir naquele caminho, que ali, naquele seminário, era o meu lugar. E eu trouxe essa frase, assim, eu trago ela comigo até hoje, e também foi determinante no meu momento, no meu período que eu fiquei em Roma. Começamos o ano normalmente, e em fevereiro, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro, o bispo chama eu e mais um rapaz para conversar na casa dele, para jantar. E aí eu pensei, nossa, assim, do nada. Nós já tínhamos o hábito de irmos à casa do bispo para jantar. E toda semana, 3 em 3, nós íamos à casa do bispo. Assim nós convivíamos com ele, podíamos falar um pouco sobre nós. Ele nos encorajava, falava certas histórias sobre ele. E ali, nessa tarde, eu lembro que a gente estava jogando futebol. Aí primeiro saiu um rapaz, volta com uma cara meio transtornado. E aí eu pensei, isso do nada voltou assim. E jogar bola foi sempre uma coisa que trouxe sempre deixou ele muito alegre, né? E aí o reitor me chamou também. E aí eu fui. E aí ele me falou antecipadamente do que o bispo trataria naquele jantar. E seria uma proposta de nós eu estudar em Roma e na Espanha. E naquele tempo já era costume que alguns seminaristas estudassem na Espanha. Havia até, acho que, 8 pessoas estudando até aquele momento. Mas em Roma eu seria o primeiro, porque foi uma bolsa que conquistaram depois da última viagem que o bispo foi a Roma. E aí eu fiquei assim, meio que em choque. Aceitei a proposta, porque como eu disse, o meu sim já havia sido dado naquele período de encontro vocacional. Então quando ele disse aquilo, eu me lembrei na mesma hora. Claro que eu fiquei com muito medo, porque caramba, ia fazer uma faculdade fora do país, uma realidade que você não conhece. Então nós fomos para a casa do bispo, entregamos nosso sim a ele, e aí assim se seguiu. Eu fiquei esse ano em Friburgo, estudando também, com bastante trabalho pastoral. Fui para 3 pastorais em um ano só. E, bom, foi um ano de muito, muito trabalho. E, assim, bastante trabalho mesmo, a tal ponto de eu ter uma crise de burnout um tempo antes, um mês antes de ir para Roma. E aí, eu tive essa crise de burnout. Aí a psicóloga até foi na minha casa, nós conversamos e tudo mais. E também nesse período, foi um período de muita tribulação, muita tribulação. Eu tive um dente quebrado, um dente
quebrou, meu dente partiu ao meio, assim, nem ao meio, em milhões de pedaços, e um pedaço do dente acabou encravando a minha gengiva. Isso 5 dias antes de viajar. Aí eu fiz uma cirurgia de emergência, tive que operar a gengiva, tirei o pedaço do dente que estava inflamando já a gengiva e fui com ponto e tudo para Roma viajar. E assim, tudo nesse período de um mês antes da viagem. Então, tive um burnout, tive uma cirurgia de emergência, viajei para Roma e chegando lá, assim, foi uma experiência maravilhosa, porque, bom, conheci Roma, então vocês imaginam que alegria imensa. Então foi uma experiência muito enriquecedora, tanto culturalmente, humanamente, assim, de todas as formas. Ter uma dimensão maior da Igreja Universal, conhecer gente de todas as partes do mundo, conhecer semelhança da China, do Japão, de tudo quanto é canto, do Vietnã, conhecer as realidades que essas pessoas sofrem nos seus países por professarem a fé católica, muita perseguição, assim, alguns até muita miséria, e assim, é magnífico. Assim, foi um ver a Igreja Universal fisicamente diante de meus olhos. Ali eu pude ver a universalidade da Igreja Católica. E foi magnífico conhecer a cultura dos outros, conhecer a catolicidade que é comum em todo lugar do mundo. Em Friburgo, a aula de espanhol era obrigatória. Então eu fiz aula de espanhol. Espanhol também era muito fácil de aprender. Já tinha o inglês, porque eu já estudava de forma independente, desde de pequenininho. E o italiano eu tentei aprender nesses 2, 3 últimos meses antes de eu viajar. E, pô, cheguei arranhando um pouco no italiano e confundia muito com o espanhol. E depois de estudar o italiano, aí com o espanhol, nossa, foi para os cucuias. Mas eu cheguei em Roma tentando falar em italiano, mas acabava chegando no inglês. E era engraçado que eu cheguei no aeroporto e falei assim, não vou falar em italiano, não vou nem arriscar. Chegava e falava em italiano. Mas foi muito divertido. Chegava assim, buonasera. Aí eu comecei falando italiano, agora eu tenho que continuar em italiano. E aí arranhava. Já cheguei no aeroporto sendo abordado pela alfândega, porque eu tava com 3 malas, chegando em Roma. E detalhe, eu ia ficar em Roma por 5 anos. E o único jeito de eu voltar seria no período de férias, com o dinheiro do meu próprio bolso, porque a diocese ela paga a ida e a volta. Então o retorno que eu fizesse no período de férias seria por minha conta. Ou seja, como eu não tinha condições nenhuma de voltar, Roma 5 anos. Vamos deixar essa questão. Seminário, nossa, tem muito o que contar. Então se eu continuar falando de seminário, eu acho que eu vou me estender muito. Aí a gente fala em outro vídeo. Agora, qual foi o ponto de retorno? Então, gente, em outro vídeo o Lucas vai falar a experiência dele no seminário em si, porque aí já é um vídeo longo, né? Eu estava rezando diante do Santíssimo, lá em Roma já, e eu estava meditando sobre as virtudes de São José e sobre como que elas são tão bem aplicadas na vida do padre. E porque muita gente acha que o padre, a pessoa que é vocacionada ao sacerdócio, ela tem que, assim, de certa forma desprezar, mas não no sentido de se opor. Ela teria que ter certa ressalva contra a vocação do matrimônio. Eu vi muito isso no encontro vocacional. O pessoal meio que diminuía um pouco a vocação do matrimônio para poder exaltar a do sacerdócio, sendo que são 2 realidades que estão intimamente ligadas, porque ambos são sacramentos de serviço. Nada melhor do que o maior pai de família que já houve, que é São José, e buscar nele as virtudes que o padre precisa, porque o padre é antes de tudo um pai. Então a questão não é, eu não quero ser pai, por isso eu vou ser padre. Pelo contrário, se você está começando por aí, já está errado. Porque primeiro você tem que desejar ser pai para ser padre. Porque o nosso grande problema da sociedade hoje é a falta de paternidade. E nós não vemos que tem poucos padres na rua. Claro que tem bem menos. Mas o problema não é vocacional. O problema é de identidade, de fato.
O problema é a falta de identidade paterna dos homens. Então, meditando as virtudes de São José, comecei a meditar sobre a vida matrimonial, sobre como é belo a vida do matrimônio. Porque uma das tentações até que eu mesmo sofri no seminário foi de pensar muitas vezes a vocação, mas tipo, com uma certa distância segura, como se aquilo fosse me seduzir de volta para aquilo. E como a vida sacerdotal eu tinha um grande apreço, então eu não queria perder aquele dom. Então eu tomei aquilo para mim como um bem precioso que Deus me deu. E isso não é errado, mas o problema é, o errado na minha parte era não querer abordar com essa proximidade. Porque se eu tinha plena confiança que meu sim já havia sido dado para Deus, então, bom, agora é confiar em Deus, nos desígnios que Ele quisesse. Então eu ia meditando sobre aquilo, ia vendo que aquilo ia acendendo no meu coração. E eu comecei a ficar estranho, assim, de certo modo. E começar a ficar inquieto. Assim, é estranho eu sentir um pouco isso, e isso trazer alegria e acabar me preenchendo, porque foi a mesma coisa que aconteceu com o sacerdócio lá atrás. E aí eu fiquei com receio de estar vendo uma ambiguidade, uma divisão de coração. E eu queria que o meu coração estivesse exatamente naquilo, no estado de vida que Deus quer que eu viva, de modo para me santificar. Então, eu rezando o terço, eu vi novamente uma bandeira na parede com um bordado, escrito de novo, do Quinalto. A mesma frase que eu havia lido em Friburgo na toalha do altar. E aí eu ficava pensando, caramba, do Quinalto. Eu ainda senti que Deus me pedia mais. E ali eu pensava, caramba, Senhor, o que mais eu posso te oferecer? Eu deixei minha família lá no Brasil, deixei meus amigos, deixei tudo, a minha cultura, a minha língua, e vim pra cá, assim, totalmente de mãos vazias. E agora o que mais eu posso oferecer ao Senhor? Eu já ofereci meu coração, eu dei meu sim para a minha vocação, eu coloquei meu destino nas tuas mãos, e agora ainda assim, parece que o Senhor quer que eu vá para mais longe, para mais profundo. Sabe, eu cheguei a Roma, o coração da igreja. Agora, para onde mais o Senhor quer me guiar? Fiquei 1 ano em Roma. E aí, nesse período, isso já era no final do primeiro ano, eu rezando o terço, ia meditando sobre essas coisas, sobre a vocação matrimonial, sobre o que havia despertado em mim para que eu entrasse para o seminário e seguisse a vida sacerdotal. E aí eu via que tudo aquilo que me impulsionou, o ensinar a fé católica, o transmitir o amor de Deus, reconciliar os homens com Deus, aquilo podia também ser vivido na vida matrimonial. Mas é claro que de modo muito mais perfeito na vida sacerdotal. Só que aquilo foi me preenchendo de um modo diferente. Dessa vez eu havia brigado com Deus na última vez, porque eu queria casar e não queria justamente viver a vida sacerdotal. E naquele momento eu sentia que Deus me pedia a minha vida sacerdotal agora. Que Ele dizia, olha, aquele dom que você tem tanto apreço, que você tem cuidado tanto, tem sido tão zeloso, agora eu quero ele para mim de volta. E aí eu ofereci aquilo a Deus, com Jacó, que queria lutar com o anjo até que o Senhor o abençoasse. Então eu entregava, mas ao mesmo tempo eu pensava, olha Senhor, pensa direitinho, porque, nossa, eu quero poder celebrar a missa, eu quero poder atender a confissão, atender ao povo, mas eu vi que aquilo era muito eu. E não era uma crise, assim, de vocação, porque, bom, foi tudo muito bem discernido com o meu diretor espiritual, com o meu confessor, com o meu orientador, porque lá em Roma, assim, nós tínhamos muito acompanhamento, e o sacerdócio ainda enchia meu coração de alegria. Só que o que ia me trazendo a paz, aquilo que ia enchendo meu espírito, era a vocação para o matrimônio. E aí eu via que eu podia viver tudo aquilo, toda aquela realidade por meio de uma vida matrimonial, que poderia ser através da educação dos filhos, da santificação ao lado da minha esposa, do testemunho da fé em meio à sociedade. E assim, é algo muito mais interior do que um evento exterior que suscitou isso. A primeira coisa, quando isso me veio, foi
a mostrar isso no meu diretor espiritual e pedir um discernimento para saber se aquilo de fato não era um momento de fraquejar. E assim, eu tive um encorajamento sensacional de todos eles. E depois que eu fui vendo que Deus me chamava para aquilo, eu pensava, olha Senhor, agora como é que eu posso sequer ligar para o meu bispo e falar, olha, eu não sinto mais chamado para a vocação sacerdotal, eu vejo que Deus me chama para a vocação ao matrimônio e gostaria de voltar para o Brasil. Como eu poderia fazer isso? E acontece que no mesmo evento o nosso bispo renunciou e um bispo que seria substituto dele temporário, um administrador apostólico, ele chegou à diocese e tomou a decisão de cancelar a bolsa de todos que estavam no exterior. E, bom, foi nesse contexto em que eu estava. O bispo cancelou a minha bolsa, cancelou a bolsa da Espanha, e eu recebi a mensagem numa noite assim de quinta-feira, enquanto nós tínhamos a nossa tertúlia, que deveríamos voltar para o Brasil. E aquilo ali foi assim, um choque tremendo, porque havia pouco tempo que eu meditava aquelas coisas diante de Deus e discernia ainda diante do meu diretor espiritual. E aí eu vi que ali era o meu chamado para retornar à minha casa, para o meu regresso. O meu mar adentro seria ir para águas mais distantes, só que já conhecidas. Seria retornar para o Brasil, para a minha cidade, para a minha família, para a minha casa. Então, dei o meu sim. Naquela vez, enquanto eu era vocacionado, dei meu sim novamente. Desconsiderando os problemas técnicos, como ia dizendo, tive essa minha conversa com o orientador e ele disse, olha, independente de onde você for, que você sempre esteja com Deus, que Ele sempre esteja ao seu lado e que você sempre leve-o para tenha a sua presença em tudo que você fizer. E, bom, nesse meio tempo também eu tive outra crise de burnout, mas dessa vez foi bem pior, eu acabei tendo que ser até medicado e foi nesse meio que aos cacos que eu acabei voltando para o Brasil e segui a minha jornada. E agora hoje, pela vida que nós temos, eu vejo os planos que Deus tinha, que Deus sonhou para nós. Não poderia imaginar uma vida mais feliz do que essa que nós temos hoje e tão cheia de Deus. No final, eu lembro que na última missa que eu participei, foi geralmente lá tinha a igreja maior do seminário e tinha algumas capelas em que os padres celebravam, era cerca de 8 padres mais ou menos. Então o reitor celebrava a missa, a igreja principal, e nas outras capelinhas eram celebradas as missas em particular. E cada missa em particular era feita por um ajudante. E eu lembro que eu, assistindo àquela missa, a minha última missa em Roma, eu pensei, caramba, eu nunca vou poder celebrar a missa. Celebrar a missa era uma das coisas que mais enchia o meu coração de esperança. De alegria eterna. E aí eu via que Deus me pedia aquilo também como sacrifício. E, bom, eu ofertei com muita alegria. E hoje esse desejo que eu tinha por celebrar a missa, ele se transformou em devoção e em piedade hoje na celebração da missa. E agora eu quero poder transmitir isso para os outros, transmitir isso para minha família, para os meus filhos, e fazer com que o coração de Cristo eucarístico seja reparado por tantas indiferenças e por tantas ofensas cometidas contra o seu coração. A gente ouve muita gente falando assim, poxa, que pena ele não foi padre, né? Como se você estivesse fugindo do que Deus tem para você. Pelo contrário, eu queria ser padre, mas Deus me pediu minha vocação também, me pediu tudo, e eu entreguei tudo. E agora eu vivo assim, pelos seus planos. O meu futuro está nas mãos dele. Só ele sabe o que está reservado para mim. E eu vou viver dia após dia dando o meu sim. Então, no final das contas, só meu estado de vida foi o que mudou. Mas a vocação para a santidade, o desejo de Deus, o desejo de transmitir o amor de Deus, isso continua e que perdure pelo resto da minha vida. Bom, então se você acompanhou até aqui, eu agradeço a sua paciência por me escutar, porque eu sei que às vezes eu falo muito, mas agradeço a sua presença até aqui, a sua audiência, que
esse testemunho possa assim inflamar a sua vontade também, o seu desejo de Deus, fazer com que você recorde do primeiro amor, como eu também fui me recordando ao longo das palavras que eu ia dizendo, recordando aqueles bons momentos, recordando aquele momento derradeiro da minha conversão, que esse vídeo possa lembrar você da sua e saber que Deus está conosco sempre. Não só naquele momento, mas desde o momento em que Deus nos pensou na eternidade, desde o momento em que fomos concebidos até no momento da nossa conversão, que foi o momento mais extraordinário que nós soubemos da sua presença. E assim vai ser no ordinário da nossa vida, que Cristo também está presente. Então não deixe de perceber a presença de Deus na sua vida. Um abraço, fique com Deus e viva Cristo Rei. Yay.